Meus amigos e minhas amigas, o Naquela Mesa Entrevistas está de novo na Academia de Letras da Bahia. Nós seremos recebidos hoje pelo professor e pesquisador Ordep Serra, que foi presidente da academia e que está concluindo o seu mandato. Vai falar conosco sobre sua trajetória intelectual, sua trajetória na academia, sua trajetória como presidente dessa casa, fazendo um balanço das suas realizações, das suas contribuições. Vem com a gente nessa viagem pelo universo da leitura e nessa imersão, novamente, por esse importante instrumento de fomento da arte e da cultura que é a Academia de Letras da Bahia. Aqui estamos mais uma vez entre os salões nobres da Academia de Letras da Bahia para uma conversa muito aguardada por todos nós, que é aquela que vai acontecer agora com o professor Ordep Serra, um dos mais importantes intelectuais desse país, um gestor que trouxe uma dimensão muito importante para a Academia de Letras da Bahia e que esperamos que ela reverbere para as academias estaduais, municipais, e que traços já se vê na Academia Brasileira de Letras também, que é esse diálogo com múltiplas linguagens, outras culturas, essa abertura da academia que encontra a comunidade recebendo-a aqui e indo ao seu encontro. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Obrigado a você pela atenção, pela boa vontade de me entrevistar. Professor, é um privilégio, uma alegria. Para chegar no Ordep Serra, referência intelectual de hoje, um menino se encantou pela palavra. Isso. Quando é que esse encanto aconteceu? Eu nasci em Cachoeira, aqui perto de Salvador, não é? Meu pai era um negro do Recôncavo, um crioulo de Cachoeira. Minha mãe era uma sertaneja de pele clara, por isso eu nasci assim. Eu sou um crioulo de tinta fraca, como a gente diz aqui na Bahia, né? Mas, enfim, eu me encantei pela palavra, acho que muito por influência da minha mãe. Ela era poeta, ela pintava, né, às vezes esculpia em magnesita. Ela nasceu em Rio de Contas, que é uma cidade histórica também. Né? Então, foi muito... Já na minha infância tive essa influência poderosa. A gente morava, na minha primeira infância, nós morávamos numa vila do sertão, onde não havia nem luz elétrica, nem água encanada. Mas na casa dos meus pais sempre havia livros. Eu me lembro quando eu cheguei a Paris uma vez, eu por acaso, no primeiro dia que saí em Paris, passeando ali à beira do Sena, eu fui parar no Museu Balzac e comecei a conversar com uma senhora que estava na fila e ela viu logo que eu não era francês, né? Aí perguntou por quê, se eu gostava de Balzac, como é que eu tinha entrado em contato com essa leitura. Aí eu contei para ela. Eu vi o primeiro livro de Balzac na mesa de cabeceira da minha mãe, que era uma sertaneja, contei nas condições em que a gente vivia, ela ficou admirada e pagou a minha entrada, em homenagem à dona Esther. Então a influência foi muito cedo, né? Ela aconteceu muito cedo. E a gente era pobre, o meio de tentar ascender, conseguir alguma mobilidade social era através dos livros, era através do estudo. Meus pais cobravam muito isso, então fizemos todo o esforço possível. Exatamente. Professor, e por que a decisão de estudar as culturas? Né? O professor Ordep, antropólogo, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, fundador de cursos de pós-graduação, uma referência na área. E aí essa pergunta é para tentar entender que caminhos te levaram até essa trajetória. Repare, eu estudei aqui no Colégio Antônio Vieira, em uma bolsa, estudei no Antônio Vieira. Naquela época eram jesuítas, quase todos italianos. E eu me interessei. Eles eram muito bons latinistas. Não é? Então, eu estudei com eles, me encantei com o italiano e com o latim, consegui ler Virgílio, e com aquele sonho na minha cabeça, eu tenho que ler Homero, no original. Então, eu fui para Brasília, na UNB estava sendo criado o Centro de Estudos Clássicos, por Eudoro de Souza, que é uma referência, né, na área de estudos clássicos até hoje. E eu me internei nos estudos clássicos. Eu fiz o curso de letras, estava preparando o mestrado no curso de letras.
Mas aí veio o golpe, não é? E o golpe com invasões à universidade, o centro acabou dissolvido. Eu mesmo fui, eu recebi uma espécie de expulsão branca. Não é? Eu era instrutor nessa altura, estava fazendo um mestrado, e estava sempre presente em todos os atos de protesto contra a ditadura. Era uma coisa que não engolia. E é claro, entrou um interventor, que era do Senimar, é? Um oficial do Senimar, e ele fez uma lista de todos os instrutores que faziam o mesmo que eu, e nos expulsou, quer dizer, cancelou as matrículas e as bolsas. Então eu vim para aqui, para a Bahia, de volta, passei um tempo aqui ensinando no próprio Vieira. Depois é que eu fui mais uma vez para Brasília, e aí eu fiz a minha primeira pós-graduação em antropologia. Fiz um mestrado em antropologia social na UNB. Depois eu me doutorei na USP em antropologia, não é? E fiz um estágio muito importante no Centre Louis Gernet, que pertence à École de Hautes Études en Sciences Sociales. Então fui a Paris, passei um tempo na Europa, né, fazendo minhas pesquisas, sempre em torno dessa questão. Eu já nessa altura ensinava aqui na universidade, quando me doutorei, ensinava antropologia. Comecei ensinando sociologia, depois antropologia, no departamento de antropologia. Então, eu me doutorei com uma tese sobre a mítica de Édipo. Então, associei as minhas preocupações com a teoria antropológica com a bagagem helenista que já tinha. Fiz essa tese, né? Tive também muitas experiências de pesquisa antropológica. Por exemplo, no antigo Parque Nacional do Xingu, hoje é a área indígena do Xingu, passei uma temporada lá, né? E com os índios, mais próximos dos índios Camaiurá, né? E ao Lapiti, que também ficavam perto do Posto Leonardo. Escrevi um livro muito mais tarde a respeito, né, desse contato com os povos indígenas. E me envolvi na defesa dos direitos dos indígenas, tanto que fui presidente da ANAI Bahia, Associação Nacional Indigenista da Bahia, né? E voltei para cá, depois que fiz o mestrado, passou um tempo, vim para cá, entrei para a Universidade Federal da Bahia, como estou lhe contando, me doutorei, não é? E continuei ativo nessas coisas, fiz pesquisas também no Pará, com os operários de Tucuruí, fiz em Minas Gerais, com os curadores, as parteiras, esse pessoal, né? Uma boa temporada em Minas. Trabalhei com a Umbanda em Brasília, fiz tudo sobre a Umbanda de Brasília, sobre o candomblé Angola daqui, não é? Então foi um cardápio sempre variado, não é? Gosto de variação. Pluricultural e pluriepistêmico, né? Pois é, sempre movendo com várias coisas diferentes. Professor, o nosso conterrâneo, Milton Santos, ele diz que o papel do intelectual é causar desconforto, é ter coragem. O senhor é alguém que sempre se manifestou de forma contundente, corajosa, contra a tirania, contra o fascismo, esse que se atualiza, e em off nós dizíamos que continua de boca aberta e mordendo, né, tamanha a sua ousadia. E durante toda a sua trajetória, o senhor pontuou algumas coisas aqui, mas eu queria que o senhor trouxesse outras informações que falem sobre esse movimento seu constante de luta pela democracia. Realmente você tem razão. Eu tive contato logo cedo com pessoas que me marcaram muito. Milton Santos foi um deles, eu não conheci, não é? Mas em Brasília tive contato com Valdir Pires, aqui com Rômulo Almeida, com pessoas muito sérias, né, que se preocupavam com o Brasil de fato. E sempre tive uma vocação para contestação, não é? O povo do Candomblé diz que eu sou um Onim Xangô, filho de Xangô. Então a gente está sempre está sempre em luta, né? Sempre em luta. E realmente acho que é preciso lutar contra a injustiça, contra a barbárie que às vezes assola esse país, com uma desigualdade brutal, não é? Como cientista social, estou sempre vendo as estatísticas e elas mostram, no mundo e no Brasil em particular, o crescimento da desigualdade, da brutalidade com que os mais pobres são espezinhados, né? Como as mulheres são maltratadas, né? Então eu me oponho a tudo isso, eu estou sempre em combate. A próxima empreendimento em que eu vou me meter é a criação de um movimento, porque espero que depois uma associação, que se chamará Escritores contra o Fascismo.
O fascismo é uma ameaça mundial muito séria, muito grave. E aqui no Brasil também ele começou a prosperar. Não é? Enfim, a guerra contra o racismo me toca muito, contra todo tipo de discriminação. Sempre estive envolvido com isso. Sempre, sempre. É uma tônica de toda a minha vida. Então, professor, pensando a dificuldade que as lideranças do campo progressista têm encontrado em dialogar com camadas populares que sempre foram a base de sustentação dessa transformação e muitas vezes eleitoralmente também dando sustentação às vitórias do presidente Lula, às vitórias da esquerda na Bahia, no Nordeste, no Brasil, enfim. O que está acontecendo que há esse descompasso de diálogo e a comunicação não tem sido eficiente? Nós não estamos conseguindo conversar com aqueles que sempre foram camada que fortaleceu a nossa bandeira de luta. Repare, não é só falha de comunicação, é preciso um trabalho político de base mais intenso e mais amplo, acho eu. Agora, do outro lado, você tem aí os fascistas muito bem aparelhados com seus think tanks, trabalhando com muito dinheiro, não é? Com muitos recursos, que a extrema-direita internacional coloca nisso, não é? Enfim, e gente que manipula a mentira, não é? E agora então, a inteligência artificial está servindo a mentira, servindo a mentira. É possível pegar um depoimento seu e transformar completamente. Eu posso usar a sua imagem e até a sua voz para você dizer coisas que você nunca pensou e nunca imaginou. É uma das formas da mentira que está agraçando hoje em dia. O fascismo está muito poderoso e nós precisamos encará-lo e vencê-lo. Porque o que é que faz o fascismo? Ele cultiva o ódio, não é? Ele cultiva a desigualdade, ele cultiva a violência, ele faz isso. A desigualdade no Brasil tem que ser atacada, a gente tem que fazer esforços nesse sentido. E é preciso ter uma conversação ampla com todos os movimentos sociais, com todos os setores. Você tem toda a razão, isso é preciso fazer, é preciso que todos nós assumamos essa responsabilidade. Perfeito. E aí o Ordep Serra chega à Academia de Letras da Bahia, inquieto, como sempre, não poderia passar por esse honroso cargo de presidente dela sem trazer sua marca de diálogo intercultural, pluriepistêmico. Faz uma retrospectiva desse período. Bom, primeiro, entrar para a Academia de Letras foi uma surpresa para mim. Eu não esperava. Alguns amigos propuseram e eu aceitei, entrei para a academia. Eu logo cedo comecei a escrever, não é? Sobretudo ensaios, estudos de natureza antropológica, filosófica, essa coisa toda. O primeiro escrito, digamos, literário que eu fiz, assim, que publiquei, foi um conto tratando em que eu falava um pouco de uma festa que tem na minha cidade natal, Cachoeira, que é muito interessante, a festa da ajuda, em que os rapazes se pintam de diabos e saem pela rua dançando. Então, uma diableria, como os espanhóis fazem até hoje, por exemplo, em Barcelona. E isso é uma coisa muito encantadora. Eu estava apaixonado por uma moça, né? Eu estava fazendo mestrado de Antropologia Social, no Instituto de Ciências Humanas da UFBA, e eu descobri que no mestrado de arquitetura tinha muita moça bonita. Aí eu comecei a passar as tardes na arquitetura. Né? Não entendia nada daquilo, mas ficava por ali. Resultado, conheci a Regina, me apaixonei por ela, nos casamos, estamos há 48 anos casados. E eu fiz o meu primeiro conto para agradar a Regina. E aí joguei na gaveta, me esqueci dele, comecei a fazer outras coisas, já ensinava, tinha outras preocupações, mas um dia eu surgiu um concurso desses, eu botei para ver o que acontecia e venci o concurso. Olha que maravilha, aí homenageou a dona Regina e ainda ganhou o concurso. Pois foi. Então, comecei a literatura por amor, ao pé da letra. Então, depois houve 2 concursos promovidos por esta casa, pela Academia Baiana de Letras, eu ganhei os 2. Eu disse, olha, parece que eu sou escritor. Se a academia está dizendo que eu sou escritor, devo ser. Então, entrei para a academia e acabei, por artes de Exu, me tornando presidente dela, num momento muito duro, muito difícil, que a academia atravessava. Havia pandemia, e o país também. No país inteiro. O país estava também num regime de barbárie. As instituições culturais sofreram em todo o país nessa época. Uma cruzada de culto à ignorância. E de culto à ignorância, de
sei lá, corte de verbas para as universidades, para todas as instituições culturais. A academia estava numa situação difícil, do ponto de vista administrativo e financeiro. Então foi um grande desafio. A gente não podia se reunir aqui, porque havia aqueles interditos necessários, né, por causa da saúde pública. Então, a solução que encontrei foi multiplicar as atividades, não é, por meio virtual. E aí foi bom porque a gente se equipou, se aparelhou, e de repente, em plena pandemia, a gente triplicou a produção. Tivemos muito mais seminários, muito mais colóquios, muito mais, enfim, e com um raio de alcance muito grande. Não é? A gente fez, por exemplo, uma reunião, um seminário sobre a obra de Glauber Rocha, que contou com gente não só daqui da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas também da Argentina, da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos. Então foi um sucesso muito grande. Internacionalizou também. Internacionalizamos. Tivemos o lançamento de um livro da Débora Nunes, que é uma escritora baiana, uma urbanista, e ele passou por esse lançamento foi projetado, foi assistido por diferentes cidades em 3 continentes. Não é? O pessoal de Paris, de Londres, de New York, mas de várias cidades na Europa, na Ásia e na América. Né? Então, a gente se lançou muito nessa direção, né, de produzir, de se aproximar. Começamos a tecer uma rede de muitas instituições culturais. Não é? E aí, quando veio para o presencial, fala um pouco desses projetos todos que estão acontecendo. Já tínhamos criado um público maior, não é? Claro. Já tínhamos feito essa coisa. Continuamos com as atividades virtuais e híbridas, mas também com as presenciais. E aí eu segui 2 linhas, na verdade 3. Uma que foi a transversalidade. Não é? A literatura conversa com as outras artes desde sempre. Não há literatura sem música, sem atenção às artes visuais, etc. E nosso próprio estatuto diz que nós devemos estimular as artes e as ciências. Não é? Então, a gente procurou ir nessa direção. Eu fiz uma parceria com a Orquestra Sinfônica da Bahia, começamos a ter cameratas aqui. Nós fizemos parceria com a Associação Baiana de Artistas Plásticos e Visuais, criamos uma galeria, a Galeria Juarez Paraíso. Juarez Paraíso é membro da academia. Não é? Nós tivemos aqui leituras dramáticas, então tivemos até 13 teses sobre dramaturgia aqui dentro. Nós começamos essa abertura no sentido da transversalidade, da conversação com as mais diversas áreas. E a outra linha que eu segui foi a da inclusão. Então, esta academia começou a dar bolsas para estudantes. De uma só vez, graças a uma emenda que consegui com a deputada Alice Portugal, nós demos 20 bolsas para estudantes de graduação da UFBA, Universidade Federal da Bahia. E também tinha uns 3 pós-graduandos nesse meio. E também 3 professores que trabalharam aqui com o nosso arquivo, com a nossa biblioteca. Não é? E criei, no final, já na saída, no fim do meu mandato, a gente criou uma mentoria. Não é? De 2 dos acadêmicos, o Marcos Vinícius, que era o vice-presidente, e eu, assumimos a mentoria de 2 estudantes para dar o exemplo. Não é? Para dizer que isso é bem possível. Não custa nada os acadêmicos se tornarem mentores de estudantes carentes e talentosos que correm o risco de deixar a universidade por falta de recursos. Então, a gente deu 2 bolsas e fizemos essa mentoria. Então, essa coisa da inclusão. Acolhemos aqui a chamada Periferia Brasileira de Letras, que é um movimento que nasceu no Rio de Janeiro, está em 10 estados, reúne atores, poetas, escritores, dançarinos, músicos da periferia, das grandes cidades, e é um momento muito forte, muito bonito. Fizeram seu primeiro congresso aqui, a primeira reunião foi nesta casa. E nós celebramos logo um acordo com um coletivo da periferia daqui, que é o Pombagem, não é? Eles fazem o que eles chamam de museu de rua. Então, fizemos isso.
Fizemos uma série de acordos. A linha nossa eu chamei política de portas abertas. Inclusão e abertura. Eu me orgulho muito de dizer que, por exemplo, antes da minha presidência, aqui não havia nenhuma imagem de negro ou de negra. Então, você deu um passeio por aqui, agora você vai ver que mudou. Vou aproveitar essa deixa para dizer para você que o professor falou da Galeria Juarez Paraíso, está falando sobre a iconografia, a presença das imagens aqui na academia. Nós vamos passear por todos esses salões e voltamos já já. Depois desse passeio pelo espaço, você pôde conhecer um pouquinho mais de perto, né, a potência e a beleza dessa sede que é a Academia de Letras da Bahia. O professor vai continuar falando. Ele já dizia das dimensões que orientaram o seu trabalho à frente da instituição. Então, política de inclusão, transversalidade, política de portas abertas. Certo. E aí vamos avançar para as políticas de cuidado com o patrimônio. Cuidado com o patrimônio, perfeitamente. Então, hoje nós temos aqui, o senhor fez um restauro, né? Eu fiz o restauro dos painéis de azulejo daqui, que são preciosos, são azulejos portugueses do século XVIII, e vieram parar aqui nesse palacete, que foi residência do governador Góes Calmon, depois foi Museu de Arte da Bahia, e por fim se tornou nossa sede. Então foi uma coisa em que eu me esforcei muito por fazer, foi cuidar bem desse patrimônio. E a ampliá-lo, eu recebi mais de 50 presentes, com obras de arte dos mais destacados artistas visuais da Bahia contemporânea. Então, criamos essa galeria, que pode crescer. Não é? Então, acho que foi um esforço bastante grande. E está bonito de se cuidado, ver. Cuidado. Você também fez a abertura para os estudantes, a visitação guiada, não é isso? Tem visitas guiadas, as escolas vêm aqui sempre visitar, não é? Recebemos todo mundo. Também me orgulho de dizer uma coisa, muita gente que começou a vir ao Palacete tem dito que nem sequer sabia da existência da academia. Muita gente nunca tinha pisado aqui, muita gente. Tenho fotos de reunião de coletivos negros da periferia aqui. Nunca houve tanta gente negra aqui, tanta mulher. São duas coisas que marcaram, acho, a minha passagem pela academia. Não é? E aí, para testemunhar muito disso que nós estamos conversando aqui com o professor Depp, o Instagram da academia, o YouTube, as redes sociais, lá você vai observar a programação para que você se sinta à vontade para vir participar desses eventos, eventos abertos, eventos lá em cima no auditório, o livro na mesa, vários lançamentos de livros aqui, um trabalho potente, e entender também o que já passou e testemunhar que tudo isso que o professor Depp fala está registrado e está marcado como história da academia. E fica o desafio agora para a nova gestão, né? Certo. O Aleilton promete tocar para frente com esses programas, né? Naturalmente vai criar coisas novas e eu confio em que ele vai fazer um belo trabalho.
Maravilha. Professor, chegamos ao quadrante final da entrevista. Esses 30 escassos minutos, com conversa tão boa, com esse repertório, esse cabedal intelectual tão grande, 30 minutos é um tempo insignificante, mas eu acho que a gente deu conta bastante do recado. Eu queria pensar um pouco sobre a formação do leitor em tempos atuais e também fazer uma dobradinha aí. Eu sei que é pouco tempo para falar de tudo isso, mas é a formação do leitor, mas a formação do intelectual no Brasil hoje. Quais são os desafios para essas duas frentes que vão nos ajudar a fundamentar uma luta contra o fascismo de uma forma mais contundente? Bom, o primeiro ponto com relação à formação de leitor é disponibilizar para os leitores brasileiros, né, os acervos que nós temos. As bibliotecas, a gente tem que ter uma boa política nessa direção. Acho que agora o governo está tentando, se esforçando em fazer isso. Né? A Fundação Pedro Calmon, que é nossa parceira, tem trabalhado bastante. Nós fizemos a aproximação entre as academias municipais, né, que temos aqui na Bahia, e a RICA, como se chama, né? É verdade. E a RICA, colocamos em contato com a Fundação Pedro Calmon, e eles começaram a funcionar nas feiras literárias, etc. Sim. Então, é uma coisa importante isso. Quanto aos intelectuais, né? Os intelectuais de vários tipos no Brasil, eles precisam ser valorizados, todos valorizados. É valorizar a consciência crítica, né? O debate sério, com argumentação, enfim, fazer promoções culturais em grande número. Isso ajuda a formação dos intelectuais. Hoje em dia a gente tem aí pseudo-intelectuais fascistas que se valem o tempo inteiro da mentira. Né? E como fazer face a isso? Apresentando coisas de qualidade, criando um circuito crítico. Não é? No país, é o único jeito da gente reagir a essa loucura. Professor, há quem diga que o contrário da vida é o esquecimento e o contrário da morte é o encantamento. O senhor é alguém do mais alto cabedal intelectual, do cânone ocidental e também das religiões de matriz africana, e não perdeu essa essência, não se deixou materializar a ponto de perder a essência da espiritualidade em torno de si. Como é que faz esse diálogo depois de estudar tanto? É natural, né? A gente está numa sociedade muito rica, né? Muito cheia de criatividade, de uma criatividade muito grande. Eu sempre tive um diálogo muito forte. Eu sou negro, no começo de conversa, mas nunca me esqueci disso. Né? Nunca me esqueci disso. Tem uma ligação com 3 candomblés, não é? Tem um título em 3 terreiros, um terreiro Jeje, 2 terreiros Queto, não é? E tem também uma ligação de amizade com o povo dos terreiros Angola, e essa riqueza cultural desse povo de santo é muito atraente, é uma das coisas que alimentam, não é? a vida da gente, dão graça a essa cidade, a esse país, a esse estado. Sempre estive muito próximo disso. Então, quando acolhi os meninos da periferia, já tinha uma familiaridade, um diálogo mais fácil. A gente teve aqui pela primeira vez um slam. Não é? Aconteceu aqui. Pela primeira vez na minha presidência, eu gosto de dizer isso, os atabaques soaram nesta casa e os berimbaus. Eu chamei os mestres griots aqui, tivemos uma reunião com eles. Pela primeira vez também a casa foi visitada por mulheres encarceradas. Eu arrisco dizer que das academias do Brasil, sejamos a pioneira. Acho que nós fomos pioneiros nisso. Não é? Criamos uma tribuna das mulheres. Nós estamos aqui perto do retrato da Edith Mendes Gama Abreu. Ela foi a primeira mulher a entrar nessa academia e encontrou resistência quando ela entrou. Não é? A academia era muito androcêntrica, muito de homem branco. Não é? Ela era uma mulher feminista, lutou, ela é sufragista, então eu resolvi homenageá-la, criei uma tribuna das mulheres aqui, que sempre é ocupada por 3 mulheres que são militantes na luta pelos direitos da mulher, contra a violência de gênero, essa coisa toda. Mulheres de destaque, não é? Eu tenho agora o plano a gente tem uma vaga aí de correspondente, eu tenho o plano de convidar para uma delas a Angela Davis. Vou entrar em contato com ela. Fizemos um acordo com o Instituto das Juristas Negras, que se reúne aqui
Então, rapaz, a gente fez acordo com uma dezena de instituições culturais diferentes. Isso aumentou a frequência casa, aumentou a presença da academia na sociedade baiana de modo considerável. Maravilha. Eu acho que esse apanhado geral dá o tom, né, do que foi a gestão de Ordep Serra à frente da Academia de Letras da Bahia e deixa nas boas mãos de Aleilton Fonseca e de sua equipe a honrosa missão de defender esse legado, trazer sua marca, dar continuidade a tudo isso, mas trazendo e mantendo a academia com essa pulsação de democracia. Eu acho que essa pode ser a grande chave da compreensão do legado de Ordep Serra e do desafio de Aleilton. Professor, parabenizar por esse excelente trabalho, que essa verve contagie todas as academias estaduais e municipais e que nós possamos, então, fortalecendo essa massa intelectual crítica, fazer frente aos arrubos do fascismo que se alastra. Conto com você nessa luta aí. Vamos começar agora essa campanha antifascista. Com certeza. Entre os escritores. Conto com você. Obrigado. Você que acompanha o nosso programa já sabe, Naquela Mesa Entrevistas vai ao ar todo sábado às 18h30 pela TVI, em suas multiplataformas, e é sempre feito especialmente para você.